Seja bem-vindo a mais o estudo 1189. Eu sou Alex Silva e tenho a honra e a alegria de poder estar aqui com você para ministrar uma breve reflexão sobre cada um dos capítulos que nós estamos refletindo. E hoje é o capítulo 3 de Filipenses. Então, a gente lê o capítulo, depois reflete. Se você chegou aqui agora, essa é a nossa dinâmica do estudo 1189. Leitura de um capítulo por dia, uma breve reflexão, uma oração introdutória, e assim nós vamos ler e refletir de forma breve a respeito dos 1189 capítulos da Palavra do Senhor. Hoje, Filipenses 3, vamos falar sobre o tópico plena confiança em Cristo, prosseguindo para o alvo, e em apenas 21 versículos. Serão apenas 2 tópicos e depois a gente dá sequência. Já lemos Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios e agora nós estamos em Filipenses. Acabamos de iniciar. E é isso. Vamos orar. Pai, a Ti rendo graças porque o Senhor é bom e eterna a Sua vontade de geração em geração. E agora chegou a nossa geração. E nós queremos realizar a Tua vontade. Então, nos ministra conforme o Teu querer e que nós possamos refletir a Tua vontade nessa geração. Nos instrui nesse momento e faz o Teu querer em nome de Jesus. Amém. Que você possa ter a mente e o coração disponíveis para aquilo que o Espírito Santo quer fazer através da sua vida. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo, pois do que isso, mais do que isso, considero tudo como perda, comprado com suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a quem vem mediante a fé em Cristo, em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé, quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Aqui Paulo relata que ele, mesmo sendo circuncidado, mesmo sendo hebreu, mesmo pertencente à tribo de Benjamim, mesmo tendo sido perseguidor da igreja, tudo isso para ele, que era um ganho ao ver dele, se tornou perda, porque ele compreendeu que era algo limitado à carne, era uma religiosidade que não tinha mais nenhum propósito, porque a partir da chegada de Jesus, a graça estava vigorando, o período da graça. Então, a circuncisão é o Espírito Santo, não mais a marca no corpo de um judeu. Nós já falamos sobre a circuncisão e
todos os cristãos, todos aqueles que estavam aceitando a palavra da graça ministrada pelos discípulos de Jesus e por Paulo, de forma especial aqui citado, pois é o autor da carta a Filipe, aos Filipenses. Ele trata muito sobre essa circuncisão e incircuncisão, que era um tema muito colocado em xeque todas as vezes. Por quê? Porque o cristianismo, ele nasce do judaísmo, e os costumes judaicos falavam sobre a circuncisão, só que tem essa transição daquilo que é necessário, daquilo que perdeu o sentido. Então mais uma vez Paulo explicando aos novos na fé, aos que estavam chegando, e ele falava muito aos gentios. Então os outros discípulos todos falavam muito aos judeus, e ele pregava com muita ênfase aos gentios. E aí eles ficavam nessa dúvida. Às vezes algum judeu chegava e talvez queria dizer que era melhor porque era circuncidado. Então sempre houve essas questões de discussão doutrinária, e aqui é uma relativa a esse tempo. Continuemos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, e seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. E assim, Paulo deixa claro que ele está caminhando, ele está perseguindo o alvo, que é Cristo. Então, ele tem sido aperfeiçoado na fé e está dando esse exemplo. Segue para esse caminho, porque eu estou indo para lá. Quer ir junto comigo? Bora, vamos lá, vamos seguir essa caminhada de busca pela presença do Senhor, para que Ele transforme a nossa forma de pensar, a nossa forma de sentir e, consequentemente, a nossa forma de agir. Nós focamos muito naquilo que vemos e nós queremos copiar, simular. Aquilo que nós vemos alguém fazendo, ele faz por algum motivo, existe um estímulo. Talvez o estímulo seja negativo e não vale a pena copiar. Não vale a pena compreender, sentir, ter a sua experiência, para que assim, o que você fizer faça sentido. Ministrar a palavra do Senhor só faz sentido se o Espírito Santo trouxer vida a essa palavra. Do contrário, a letra, ela mata. Ela gera tanto peso, tanta carga, tanta dor, tanta obrigação, que você não tem vida. A vida está em servir com a alegria que o Espírito Santo nos concede. Eu hoje, quando olho para a minha vida, anos que se passaram, eu vejo o quanto eu tentava praticar sem ter experimentado
do que hoje eu experimento, de uma intimidade diferente. Quanto maior for a sua intimidade com o Senhor, muito mais simples vai se tornar essa caminhada de fé, assim como se tornou para Paulo. E o que eu desejo para você, para sua casa e para sua família é que Deus te abençoe em nome de Jesus. Te vejo no próximo capítulo.